Olá, eu sou a doutora Lia Lima e eu estou aqui com um vídeo para explicar para as pessoas que têm diabetes e que precisam fazer uso de insulina e que essas pessoas foram indicadas a fazer contagem de carboidrato como uma estratégia para o seu tratamento. Para que isso aconteça, é muito importante que você tenha os conceitos básicos. Eu estou fazendo um compilado de vídeos para que esses vídeos, no final de todo o conhecimento que você adquirir né, aqui, você consiga fazer a sua contagem de carboidratos como uma estratégia para otimizar o seu tratamento pro diabetes. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os conceitos básicos em relação à insulina, o pâncreas, os tipos de insulinas e as formas que a gente pode fazer o uso das insulinas como estratégia de tratamento para o diabetes. Eu sou a doutora Lia Lima, sou médica, atuo na área da endocrinologia, que é aquela área da medicina que estuda as glândulas. As glândulas são os órgãos que a gente possui e que produzem hormônios. Hoje, a glândula de destaque é o pâncreas, que é uma glândula produtora de muitos hormônios, mas o grande hormônio, né, o hormônio-chave de hoje é a insulina. Você consegue ver minhas redes sociais aqui do lado, se quiser estar me seguindo nas outras redes sociais também. Bom, quanto que você sabe do seu pâncreas? O pâncreas, ele é um órgão, né? Se você ver, ela tá aqui embaixo. Ele é um órgão que fica localizado embaixo do fígado e ele produz muitos hormônios, muitas substâncias. Produzem substâncias, inclusive, digestivas, que são secretadas direto dentro do seu intestino, na hora que o alimento está lá, e ajudam na digestão. As pessoas, quando falam do pâncreas, só pensam na insulina, mas ele produz vários hormônios. E ele tem várias células especiais. Se você ver na imagem aqui do lado, você encontra células diferentes. Nós temos as células beta e alfa pancreáticas, nós temos os acinos pancreáticos, nós temos outras células. Então, a célula beta pancreática, a principal secreção dela, o principal hormônio secretado por ela, é a célula chamada, é o hormônio chamado insulina. As células alfa pancreáticas, o principal hormônio secretado por elas é o glucagon. E aí você anota aí, células, porque eu vou falar ao longo do vídeo várias vezes células beta-pancreáticas e células alfa-pancreáticas. Então é muito importante que você entenda que existem essas duas células e que a célula beta produz a insulina e que a célula alfa produz o glucagon. A grande função, a grande jornada, o pâncreas, ele tem várias funções, mas uma função muito importante, essencial à vida, é deixar a glicose da corrente sanguínea no valor natural, no valor fisiológico, no valor que seja sustentado pelo corpo, que o corpo não reconhece que ele é tóxico. Então, a glicose aumentada na corrente sanguínea é tóxica. Aumentada num valor X, né? Tem uma quantidade acima de 100 que ela consegue ficar bem. Em geral, a glicose na corrente sanguínea, ela fica na média de 100 miligramas por decilitro. A glicose baixa demais também é tóxica e lesa os órgãos, causa lesões nas estruturas do seu corpo. Então, alguém tem que ser responsável para baixar essa glicose, como alguém tem que ser responsável para subir essa glicose. Essa função de hormônios que são responsáveis para baixar, como hormônios que são responsáveis para subir, vem do pâncreas. O pâncreas produz a insulina e o glucagon, cuja principal função é essa. É controlar o valor da glicose na corrente sanguínea dentro de uma faixa de normalidade, que você não fique tóxico, nem pelo excesso nem pela falta. Quando eu falo para vocês que glicose na corrente sanguínea, eu estou falando de glicemia. Toda vida que eu falar glicemia, eu estou me retribuindo a quantidade, a concentração de glicose que está lá na corrente sanguínea. A glicemia, ela pode estar aumentada, quando a gente chama de aumentada, a gente chama de hiperglicemia, quando está muito. E baixa, a gente chama de hipo, quando está pouquinho, glicemia. E os hormônios responsáveis para manter, para baixar a glicose, como para aumentar e manter a glicemia normal, os principais dele é insulina e glucagon. Existem vários hormônios que aumentam a glicose. E substâncias, não precisa ser só hormônio. Como tem várias substâncias e hormônios que reduzem, várias condições que podem reduzir, várias condições que podem aumentar. Então, a gente sabe que a insulina e o glucagon são os responsáveis, é como se fossem os principais responsáveis, mas não são os únicos que influenciam no valor da glicose na corrente sanguínea. A glicose, ela é um nutriente, né? Ela é um nutriente bem simples, é uma molécula super simples, que ela tem vários outros tipos de componentes deles, dos carboidratos, que podem ter moléculas mais complicadas. Essas moléculas são digeridas e formam como elemento final a glicose.
A glicose está na corrente sanguínea e vai chegar em todas as células, vai se transformar em ATP, que é a fonte mais fácil da célula ter energia. A célula, ela pode obter energia também das gorduras, mas a forma mais fácil para ela é obter energia através do ATP, que vem da transformação da glicose. Algumas células, como o neurônio e os músculos, eles pegam a glicose direto da corrente sanguínea, porque eles precisam muito de glicose como fonte de energia. No entanto, as outras células, elas não conseguem pegar essa glicose sozinhas, elas precisam que alguém entregue essa glicose. Então, a insulina é uma das funções da insulina. Lembra que a insulina, ela é o hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas que reduz a glicose do sangue, que impede a hiperglicemia, que corrige a hiperglicemia. Então, uma das funções dela é levar esse açúcar, essa glicose, para dentro das células. E a maioria das células tem um receptor que acopla a glicose com a insulina, o que é o seu carregador, e aí a glicose entra e a insulina volta para a corrente sanguínea. A insulina também, como uma outra forma de diminuir a glicose na corrente sanguínea, é levar esse excesso de glicose que sobrou, vamos supor que as células não precisaram, então ele carrega para todas as células, e as células, se sobrar, ele leva também para o fígado. E o fígado começa a juntar um monte de glicose junta. O nome desse monte de glicose junta a gente chama de glicogênio. Então, a insulina, ela estimula a insulina, ela estimula o fígado a guardar glicose em formato de glicogênio. O nome disso é neoglicogênese. Mas você não tem a obrigação de saber esse nome. É uma reação que a insulina estimula a fazer no fígado. A insulina, ela tem várias outras funções. Essas são as principais quando a gente fala que a responsabilidade da insulina é baixar a glicose na corrente sanguínea. Então, ela leva para as células, como ela também leva para o fígado, e o fígado estoca em forma de glicogênio. Agora, se por algum motivo essa glicose está baixa, o corpo ele tem que entregar glicose para a corrente sanguínea, porque a glicose na corrente sanguínea não pode estar baixa, como hipoglicemia. Lembra que eu falei para vocês? É tóxico o excesso, como é tóxico a falta. Então, o pâncreas, pelas células alfa-pancreáticas, também produzem o hormônio glucagon. O glucagon, ele vai lá no fígado, que ele sabe que lá tem glicogênio, que é um monte de glicose junto, e manda quebrar esse glicogênio e liberar a glicose. Então, o glicogênio é quebrado. E quebra, a gente chama na medicina como lise. Então, o glucagon estimula a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, formando glicose, liberando glicose para a corrente sanguínea. Então, como vocês podem ver no slide aqui do lado, na imagem, nós temos as células alfa e beta pancreáticas, e no slide logo embaixo, em qualquer momento que eu como, que eu me alimento, principalmente à base de carboidratos, esses carboidratos se transformam em moléculas cada vez menores, mais simples, chegando na transformação da glicose. A glicose aumenta na corrente sanguínea e ela precisa ir para as células, como ela também não pode estar muito aumentada. O pâncreas sente isso. O pâncreas sente a glicose aumentada e aí ele começa a produzir insulina de acordo com a quantidade proporcional à quantidade de glicose que foi aumentada na corrente sanguínea. Enquanto tiver glicose aumentada na corrente sanguínea, o pâncreas vai produzir insulina nas suas células beta-pancreáticas. As células, a insulina, ela tanto leva a glicose para a maioria das células, lembra que músculo e neurônios pode não ser necessário, como se sobrar glicose, ele também estoca no fígado em forma de glicogênio. O contrário, no estado que a glicemia baixa, então hipoglicemia, o pâncreas reconhece isso também nas suas células alfa-pancreáticas, é liberado o glucagon, e o glucagon vai lá no fígado, manda quebrar aquele glicogênio, liberando formatos pequenos da estrutura do glicogênio, que é a glicose, que começa a voltar com a normalidade na corrente sanguínea. Então, isso que eu falei, esse ciclo está aqui embaixo no slide que você pode ver. Bom, então, diabetes. Para a pessoa ter diabetes, ela não tem esse funcionamento que eu expliquei para vocês antes, né, naquele slide anterior, de uma forma funcionando normal. Várias coisas podem acontecer. Então, não existe uma forma de ter doença diabetes. O diabetes tem várias formas de se apresentar. Agora, toda diabetes tem uma coisa em comum. Ele tem hiperglicemia. Então, seja lá qualquer o tipo de diabetes que você tem um tipo, você apresenta a glicose aumentada no sangue. Isso é ter diabetes.
Agora, qual o seu tipo de diabetes? Nós vamos tentar discutir aqui, você vai tentar identificar qual a sua, e caso você não saiba, você chega no seu médico e pergunta qual o seu tipo de diabetes. Os tratamentos são diferentes e talvez você instintivamente acabe descobrindo qual o seu tipo, apenas nessa aula aqui. Bom, o diabetes, ele é classificado, essa classificação aqui é uma classificação muito simples. Atualmente, a gente tem propostas formas diferentes de classificação, porque não se segue mais, na atualidade, a gente não vê só esses tipos bem separados, né? A gente vê uma mistura deles. Então, existe uma nova proposta de classificação. Mas essa proposta inicial, antiga, ela é mais usada até ainda na atualidade. Formas novas de classificação ainda não pegou, e eu acho que é importante você saber os tipos básicos, pelo menos, porque na hora que você for perguntar para o seu médico, provavelmente ele vai usar a classificação básica e mais antiga, porque as novas são apenas propostas, ainda não foram aderidas. Então, nós podemos dividir o diabetes de uma forma muito simples, como diabetes tipo 1, tipo 2, o diabetes LADA, o diabetes gestacional, o diabetes tipo MOD também, que não está nesse slide. O diabetes, todos eles são diabetes. Então, tipo 1, tipo 2, LADA, gestacional ou MOD, todos eles são estados aumentados de glicose. Todos eles têm hiperglicemia. Então, para fazer o diagnóstico de qualquer um deles, eles têm com a glicose aumentada na corrente sanguínea. O diabetes tipo 1 é quando você desenvolve uma imunidade, né? A imunidade é defesa. Só que nesse caso, de uma forma anormal, o seu corpo desenvolve uma defesa contra as células beta-pancreáticas. Então, as células lá do pâncreas, que produzem insulina, começam a ser destruídas por uma imunidade. Então, a gente chama de autoimunidade, contra si mesmo. As células são destruídas e o seu corpo não produz mais insulina. Então, dessa forma, o tratamento é o uso de insulina exógena, que a gente fala que é uma insulina produzida pelo homem, que não é a sua insulina natural. E o tratamento consiste em tentar imitar uma secreção normal do pâncreas de insulina, mas o uso de insulinas exógenas, insulinas criadas pelo homem. A diabetes tipo 2, as células beta-pancreáticas, elas estão lá, então não existe uma autoimunidade. Só voltar. O diabetes tipo 1, a gente acaba fazendo o diagnóstico ver que a pessoa só responde bem com o uso de insulina, mas também a gente pode dosar os autoanticorpos. Os autoanticorpos mais comuns que a gente pode estar pedindo é o anti-ilhota, o anti-insulina e o anti-GAD. O diabetes tipo 2, o pâncreas tem as células beta-pancreáticas, as células alfa também. Não há destruição das células, então, no início da doença, o diabetes tipo 2 produz insulina. O problema é que essa insulina não consegue trabalhar muito bem. Em geral, o trabalho dela, ele é resistido, ele é impedido, ele é rebelado por alguém. O que a gente acredita é que os receptores que estão nas células, aquele receptor que recebe a insulina com a glicose, e aí a insulina volta para a corrente sanguínea e a glicose entra na célula, esse receptor, ele é modificado, ele tem uma resistência. Então, a insulina não consegue entrar muito bem ali e entregar a glicose. Dessa forma, a glicose fica boiando na corrente sanguínea e o estado de hiperglicemia fica mantido. O pâncreas, ele entende que tem muita glicose na corrente sanguínea. Ele não quer saber se ele produziu muita insulina, ele quer saber que tem muita glicose. E se tem muita glicose, essa glicose tem que ser reduzida. Então, o pâncreas começa a produzir mais insulina e mais insulina. E essa insulina, uma hora ou outra, de tanto ficar ao redor do receptor, chega que uma consegue mandar o seu recado e entregar um pouquinho daquela glicose. O diabetes tipo 2, antes de ter aumento de glicose na corrente sanguínea, antes dele ter a hiperglicemia, ele tem a hiperinsulinemia. Ele está produzindo mais insulina do que o normal para poder não deixar essa glicose ficar boiando no sangue, para que eu produzo, né, no caso o pâncreas, produza mais insulina para que alguma insulina consiga entrar naquele receptor que está modificado, está resistido. Ele tenta vencer a resistência produzindo mais insulina. Então, antes do diagnóstico de hiperglicemia, de diabetes tipo 2 com o aumento da glicose, a gente tem um estado de hiperinsulinemia. Ao longo dos anos, produzindo muita insulina, chega uma hora que essa célula beta-pancreática cansa, entra numa exaustão e para de produzir insulina.
nessa hora é que precisa fazer uso de insulina também, porque o pâncreas já não está mais produzindo, quando ele entrou em exaustão, quando ele entrou em fadiga. Um dos hormônios que a gente, uma das substâncias que a gente, não é hormônio, que a gente pode pedir para dosar se o pâncreas ainda está produzindo ou não essa insulina, a gente pede o peptídeo C. Ele pode, então, o peptídeo C pode ser pedido no tipo 1 também, porque se ele não produz insulina, o seu peptídeo C vai estar baixo. O peptídeo C, anota aí que não está escrito nesse slide, então se você quiser saber o que é o peptídeo C, ele é uma estrutura que vem, na hora que você secreta a insulina pelo pâncreas, a insulina humana ou a insulina normal, fisiológica do seu corpo, pelo pâncreas, a insulina ela é liberada em um formato de pró-hormônio, ela não é liberada pura. Ela é liberada acoplada com a substância, essa substância se chama peptídeo C. E aí esse peptídeo C sai, é quebrado, e a insulina fica ativa. Então, se você produz insulina, você produz peptídeo C. Se você não produz mais insulina, você não produz mais peptídeo C. Entendeu? Então, tanto no tipo 1 tipo 2, o tipo 2 tardio, em que a célula entrou em exaustão e que precisa fazer uso de insulina, a gente vai ver que o peptídeo C está diminuído. O diabetes tipulada é uma doença autoimune também, ela é autoimunidade contra as células beta-pancreáticas, mas que acomete mais tardio, no adulto. Então, é um tipo 1 tardio. Requer o uso de insulina e o diagnóstico acaba sendo um pouco confuso. E aí, muitas vezes, os pacientes que têm diabetes tipulada acabam tomando comprimidos por diabetes. E não surte efeito. Por quê? Porque eles têm a idade do diabetes tipo 2. E aí o médico confunde, fica com medo de ficar dando insulina, talvez, inicialmente. Até porque, para fazer o diagnóstico de diabetes tipulada, precisa de anticorpo. E isso não se dosa em pronto-socorro. Então, muitas vezes ele sai com a receita de um pronto-socorro, com medicação oral, mandando procurar um ambulatório. E não está resolvendo nada quando chega no ambulatório, porque ele é tipulada. O diabetes gestacional é quando, no período da gravidez, você desencadeia o diabetes, que você já tinha uma predisposição para isso. Tanto pode desencadear o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2. O estado, só o fato de você estar gestante, qualquer pessoa está gestante, produz hormônios, e esses hormônios estimulam, eles tendem a fazer um estado de aumento da glicose. Então, você não precisa ser diabética ou ter predisposição a diabética, só o fato de você estar gestante, você já tem uma predisposição a ter a glicemia na corrente, né, a glicose na corrente sanguínea no estado aumentado. Agora, se você já vem com a predisposição para o diabetes, pode ser desencadeado nesse período. O diabetes gestacional, ele pode ficar só na gestação, como ele pode também se perpetuar após a gestação. E existe tratamento, vai depender se é tipo 1 ou 2. Se você ver, existem as características mais típicas do tipo 1, mais típicas do tipo 2 e gestacional. No entanto, a gente vê que hoje em dia está tudo muito misturado. A gente vê tipo 1 que parece tipo 2 que parece tipo 1. E esse mix faz com que a gente não faça mais essas classificações, porque não são tão características unicamente. Mas é importante você saber qual seria o perfil mais comum do tipo 1, mais comum do tipo 2 e o gestacional. Então, o diabetes tipo 1, geralmente, ele se manifesta com as glicemias muito elevadas e de uma vez, de uma forma súbita, apresentando sintomas. Então, a pessoa tem os principais sintomas do excesso de glicose, e é um excesso de glicose bem elevado. Não é um excesso de glicose pouco elevado, valores bem altos. Então, a pessoa, muitas vezes, procura um pronto-socorro, referindo que está perdendo peso, está comendo muito, está fazendo muito xixi, e está um cansaço, né? Está um cansaço, e está tendo sede. São os principais sintomas do aumento da glicose alta, elevada demais. Em geral, pode ser até assintomática, mas quando está muito alta, em geral, dá esses sintomas, ele chega no pronto-socorro. Acomete principalmente pessoas abaixo de 20 anos. Se dá por uma autoimunidade, que eu expliquei para vocês. E o tratamento é sempre com o uso de insulina, tentando que essa insulina imite a secreção normal. A condição da pessoa, geralmente, essas pessoas são pessoas magras, mas hoje em dia não segue mais esse padrão. A gente vê muito diabético tipo 1 acima do peso. O diabetes tipo 2, ele já tem um início lento. Lembra que eu expliquei para vocês que antes eles estão secretando muita insulina e não sentem nada. Geralmente são assintomáticos, não sentem nada. Muitas vezes até com a glicemia, com a glicose da corrente sanguínea, em valores bastante elevados, eles não sentem nada. Mas podem sentir também a sede,
fazendo muito xixi, em geral não perdem peso, mas perder peso pode ser um dos sintomas, mas em geral não perdem peso, porque são pessoas obesas, acima do peso. Acomete em geral acima de 40 anos, mas o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2 tem aumentado em toda a faixa etária. Então, em geral, acima dos 40, mas a gente vê que a frequência de diabetes tem acometido todos. São pessoas que estão acima do peso, geralmente sedentárias, com alimentação inadequada, têm uma predisposição genética, e o tratamento tem que ser baseado em mudança de estilo de vida, pode fazer uso de medicações orais e pode, no futuro, ser necessário o uso de insulina. O diabetes gestacional pode manifestar sintoma ou não, né? A faixa etária na época da gestação, são mulheres gestantes, e a causa é porque tem hormônios que na própria placenta impede a ação da insulina, mas os outros hormônios, se impede a ação da insulina, promove um estado de glicemia aumentada, e se ela já tinha uma predisposição para o diabetes, ela pode desenvolver o diabetes somente naquele período da gravidez, como se perpetuar. O tratamento pode ser com mudança de estilo de vida, pode ser medicação oral, como pode fazer uso da insulina também. Uma nova tipologia sugerida, mas ainda não foi abraçada, é diabetes autoimune severa, como pode também a outra ser chamada de diabetes severa com deficiência de insulina, que seria mais ou menos aquele diabetes tipo 2 tardio. O diabetes de severa resistência à insulina, que seria o tipo 2 inicial, diabetes relacionada à obesidade e diabetes relacionada à idade. Em relação à secreção normal de insulina, vamos entender como seria a secreção normal do seu corpo de insulina. Então, quando você faz aqui na área vertical, a gente vê a concentração da glicose fica na faixa de 100, como eu expliquei para vocês. Ora um pouco menor, um pouco maior, um pouco menor, mas dentro de uma variação que seja normal. Isso fica trabalhando a sua insulina, seu glucagon, em uma faixa basal, numa faixa de base, para que esses valores não aumentem muito e nem aumentem pouco. Mas está sempre produzindo, 24 horas produzindo e liberando insulina e glucagon em quantidades pequenas para que esse valor fique em equilíbrio. Ora a insulina faz, ora o glucagon, ora a insulina, o glucagon, e a gente diz que isso é uma secreção básica, basal, o básicozinho. Na hora que você se alimenta, seja no café, no almoço, no jantar, e inclusive nos lanches, você consome carboidrato em moléculas maiores que vão ser quebradas cada vez mais em moléculas mais simples, terminando com a glicose. A glicose na corrente sanguínea, uma vez que ela é aumentada, veja que aí ela faz um pico aumentado de glicose, alguém tem que ter um pico aumentado para poder reduzi-la, né? E aí o corpo começa a produzir também, o pâncreas começa a secretar mais glicose, ou mais insulina para dar conta dessa glicose, para que não vá para um valor tóxico. Em geral, pessoas saudáveis, elas, após a refeição, até 2 horas após a refeição, ela pode aumentar a sua glicose até 100, 150 de uma forma saudável. Então, a glicemia, ela aumenta na corrente sanguínea, fica hiperglicêmico até uma faixa que o corpo está acostumado, porque a insulina até lá vai lá e reduz essa glicose. Tá bom? E aqui no gráfico, a parte inferior, que seria a horizontal, é o horário, né, ao longo do dia. Então, como seria isso? A glicose, ela aumenta na hora de uma refeição. Isso aqui é um gráfico mostrando quando a pessoa se alimenta. Lembra que a linha vermelha é a glicose que vem do alimento, então a glicemia aumenta, começa a chegar a um estado de hiperglicemia. Pessoas diabéticas, o seu estado de hiperglicemia após as refeições vão além da normalidade, que é até 100, 150, no máximo 160. Então, essas pessoas diabéticas ultrapassam isso. E após a refeição, até 2 horas após a refeição, eles atingem valores acima de 140, podendo chegar a 200, 300, o diabético em geral 200. Mas, mesmo assim, o pâncreas, ele está, pelas células beta, está produzindo insulina para dar conta desse aumento de glicose, que foi além do normal, e aí depois ele reduz o valor da glicose da corrente sanguínea. Então, se você ver o gráfico, é o valor da glicose na corrente sanguínea, em miligramas por decilitro, que o valor da normalidade é para manter numa faixa de 100. E após as refeições, até 2 horas de refeições, até 140, 150.
Em pessoas diabéticas, ela vai para cima de 200 até 2 horas após a refeição. Então, você vê aqui 60 minutos na horizontal, 2 horas após a refeição. 1 hora aqui após a refeição, mas até 2 horas após a refeição, ela pode ter esse valor de 200. E aí, depois, a insulina, ela é secretada e tenta corrigir esse aumento de glicose para um valor dentro da normalidade. Eu já expliquei como é que a glicose faz para reduzir, né? Bom, agora vamos entender os termos basal e bolos, que são termos utilizados pelos médicos e que talvez eu vejo muito paciente que tem dificuldade de entender. Então, para que você dê seguimento, chegue lá no último compilado de vídeo dessa série de vídeos, você tem que entender o que é basal e bolos. Toda vida que eu estiver falando em basal e bolos, ou bolos, tanto faz o nome. Então, essa é a fisiologia normal da glicose na corrente sanguínea. Então, veja, a glicose é o mesmo gráfico, certo? Aqui na vertical, a quantidade de glicose na corrente sanguínea e na horizontal, o tempo. Então, a pessoa em jejum, ela está com a glicose dentro da normalidade, na faixa de 100, ela mantém o alto e baixo de 100. Após as refeições, então, elas fazem os picos de hiperglicemia, mas dentro de uma normalidade, que a insulina dá conta de reduzir essas hiperglicemias e voltar para um estado de normalidade. Então, aqui nós temos café, almoço e janta. No gráfico de baixo é a secreção de insulina. Então, na mesma hora do café, o pâncreas reconhece que aumentou a glicose e à medida que ele vê essa concentração de glicose aumentada, ele vai liberando insulina cada vez mais e mais e mais, até uma quantidade que dê jeito, né? Que essa glicose volte para a normalidade. Agora, você pode ver que esse gráfico, a insulina, ela vai reduzindo, mas ela mantém uma base, ela nunca zero, olha o zero. Olha aqui o gráfico na vertical, ela tem o zero aqui de insulina, nunca a insulina chega no zero, ela fica num valor acima do zero, porque para manter aquele valor de 100, tanto o pâncreas, tanto as células beta estão produzindo uma forma basal, uma forma básica. Então, o basal, a gente lembra do nome básico. O básico é o pâncreas, está produzindo um cheirinho, está produzindo um pouquinho de insulina o tempo inteiro. Como ela está produzindo um tempo inteiro de glucagon, um cheirinho, para que hora suba, hora baixa, hora suba, hora baixa, dentro de um valor intermediário de 100. Agora, durante as refeições, essa glicose sobe muito e aí o pâncreas produz uma quantidade muito alta de insulina para dar conta daquele aumento de glicose. A gente chama isso de bolos, certo? Bolos é uma palavra que, ou bolos, você pode falar nas duas formas, está correto. É uma palavra que vem do latim e ela está relacionada à grande quantidade. Eu botei o desenho de um bolinho porque eu acho que fica mais fácil para você associar, né, ficar mnemônico em relação a comer. Então, quando a gente fala bolo, significa que o paciente comeu, que aqui o indivíduo comeu e que a glicose aumentou muito. E aí a insulina, ela precisa ser liberada muito. E basal é quando a insulina é o basiquinho, é o base para manter aquele 100, que é 24 horas, não é só quando come, é 24 horas. Então, o pâncreas, as células beta-pancreáticas produzem insulinas basais, o basiquinho, 24 horas um pouquinho, como em formato de bolos. Ela libera uma quantidade muito alta quando ela sente que a glicose está muito alta e isso acontece nas refeições, certo? Então, a gente chama que é uma secreção bifásica, duas formas de secreção de insulina que o pâncreas tem. O básico, 24 horas, e o bolos durante as refeições. Então, decorou, né? Faz um mnemônicozinho, lembra de bolo, um bolinho, uma comidinha, e basal de básico. O tratamento de diabetes tipo 1 e o LADA, que as suas células beta-pancreáticas não produzem mais insulinas, consiste nada mais, nada menos de tentar imitar um básico e um bolos. Então, todo tratamento de diabetes tipo 1 ou LADA, ou mesmo o diabetes tipo 2 tardio, a gente vai falar em insulina basal, insulina bolos. Insulina basal, insulina bolos. Precisa muito que você entenda os conceitos aqui, para quando eu chegar nos vídeos mais adiante, você esteja entendendo muito bem quando eu falo do que é basal e do que é bolos ou bolos. A gente tem vários tipos de insulina no mercado e a gente precisa desses diferentes tipos de insulina, porque
a gente não consegue fazer uma insulina só que tenha tanta ação basal quanto a ação bolos. A gente tem insulinas que têm características de imitar mais a basal e insulinas que têm características de poder funcionar melhor como forma de bolos. Então, nós temos essas. Aí, deixa eu diminuir o meu tamanho aqui, que aí você consegue ver. Nós temos as iniciais descoberta foi a insulina regular. Então, a primeira a ser descoberta foi a regular e ela tem uma ação rápida. Depois dela foi descoberta a insulina NPH, que tem uma ação lenta, né? Que foi acrescentado a uma proteína de salmão, e aí ela foi chamada protramina, se eu não me engano, e aí ela foi chamada de insulina de ação lenta, mas na verdade ela tem, uma ação intermediária, porque foi criada depois dela, mais lentas ainda, tá? Então, as primeiras que nós tivemos no mercado foi a insulina regular e a insulina NPH. A insulina regular com ação o início dela começa com meia hora, ela faz um pico de 1 a 3 horas e dura 6 horas no corpo para ser eliminada. E a insulina lenta, que na verdade é intermediária, a gente tem uma ação intermediária, ela começa a ação com 1h30, faz um pico de 4, 12 horas, mas pode durar até 24 horas no corpo. É muito importante, todos os pacientes que fazem uso de insulina, e qual a insulina que você usa, saber o tempo que inicia, o pico dela e a duração dela. Porque em alguns momentos você pode ser necessário repetir o uso de algumas insulinas. E essas insulinas ainda têm resquício, ainda tem uns restos no corpo, porque ela tem uma duração, e ela pode se sobrepor, quando você faz uma outra dose, se sobrepor ao valor que tinha anterior na corrente sanguínea, e você tem uma dose muito maior do que você projetou que tinha. Então, é muito importante você saber, ou, se você não souber, respeitar sempre as receitas do seu médico, que seu médico precisa saber. A insulina regular, ela, como tem uma ação rápida, ela imita a ação bolus. A insulina NPH, ela imita a ação lenta. Então, nós usamos as insulinas de ação rápida para imitar bolus, porque tem que ter uma ação rápida, imediata, e que dure só só no período que tiver aumento de glicose por conta de uma alimentação. Mas a gente precisa daquele básicozinho, então a gente precisa daquelas lentas que tem uma função apenas básicazinha, de não ter ação rápida e ficar sempre um pouquinho trabalhando. São as de ação intermediária, como a NPH, como as lentas também. Vamos falar um pouco das rápidas. Depois da regular, foi descoberta as insulinas de ação ultra rápida. E aí elas têm uma ação até antes de meia hora, ação de 15 minutos, atinge um pico de 1 hora e pode durar de 3 a 4 horas na corrente sanguínea. Então, se você faz uso de insulina regular, após o uso de uma insulina regular, ela vai permanecer no corpo até 6 horas em geral, e o pico máximo dela é 1 hora depois. Aí ela começa a iniciar com meia hora. Então, toda pessoa que faz uso de insulina regular, na hora que ela faz a alimentação, com meia hora depois ela se alimenta, porque é o tempo que a sua insulina regular está fazendo ação. Se fosse a sua insulina normal, você você é diabético, mas você produz insulina, como seria o fisiológico? O fisiológico é que assim que você se alimenta, você tem imediatamente glicose na corrente sanguínea e imediatamente você já começa a produzir insulina pelo seu pâncreas. Com o uso de insulinas exógenas, a gente não consegue fazer igual o pâncreas ainda. Então, a insulina regular, ela só começa a ter uma ação depois de meia hora. A gente fala para a pessoa se alimentar aplicar a insulina regular e só se alimentar meia hora depois, para que tente parecer com mais natural. E o pico máximo é de 1 hora. Com 1 hora, ela está na sua ação máxima. E pode durar no corpo até 6 horas. Quando você faz as ultra rápidas, a ação é com 15 minutos. Então, um pouco mais rápido do que a regular, tentando parecer mais ainda com o estado natural, né, fisiológico, normal. E o pico dela também é no mesmo da regular de 1 hora e dura menos tempo na corrente sanguínea, o que é mais seguro, porque se você for fazer uma outra refeição com intervalo de 3 horas, a insulina mais rápida, ultra rápida, já saiu da corrente sanguínea e não vai se sobrepor com resquício na corrente sanguínea com uma nova dose. Então, as regulares têm mais essa desvantagem. E nós temos as mais rápidas ainda, que está vindo para o Brasil, que seria a inalatória, mas ela tem uma
uma redução do tempo de 7 minutos. Não chegando a ser tão diferente das outras rápidas, mas a tendência é a gente tentar descobrir uma insulina que chegue o mais próximo do natural. Em relação a isso aí, são estratégias, são formas de insulinas que a gente pode criar como forma de bolos, insulina bolos, para a hora da alimentação. Agora, insulinas lentas e intermediárias e lentas a gente pode usar para imitar a insulina natural em formato do básicozinho, que a gente chama de basal. Então, a gente usa a NPH, que o pico dela é com 1h30. Então, a gente fala, olha, você aplica a sua NPH, não precisa comer, porque ela só vai ter efeito daqui a 1h30, daqui para lá você já comeu. E o pico dela é só daqui a 4 horas que ela está na dose máxima dela. E ela tem uma duração que pode ser de 24 horas, mas a gente sabe que depois de 4 horas ela já está, ou depois mais ou menos de 6 a 8 horas ela já está reduzida, tá? E aí a gente pode fazer o uso da NPH, ela aqui na literatura fala que é 24 horas, que tem um resquíciozinho que pode durar na corrente sanguínea, mas é muito pouco, e a gente pode fazer a NPH mais ou menos 3 vezes ao dia, para que a gente possa imitar esses 3 montinhos aqui, ó, como um básico, tá certo? Então, pessoas que fazem uso de NPH acabam tendo que fazer várias injeções, né? Injetar NPH várias vezes para tentar imitar uma base, porque ela logo aumenta, logo baixa, logo aumenta, logo baixa, porque, em geral, depois de 8 horas, ela já está com valores bem pequenos, sabendo que esses bem pequenos podem durar até 24 horas. A insulina, essas bifásicas eu não vou falar, porque são insulinas vendidas no mercado com uma mistura de lenta com rápidas, mas aí ela já está pronta para imitar o básico e o da refeição, né, da alimentação. Bom, e nós temos a de ação prolongadas, que a gente chama de análogas lentas, né? Ela tende a imitar a NPH, só que elas são mais lentas do que a NPH, elas não fazem esses picos, aumenta e sobe, aumenta e sobe, aumenta e sobe. Então, ela só aumenta e mantém aquela base, aquele básicozinho, chegando a durar 24 horas na corrente sanguínea, no valor estável, sem fazer um pico. Ela tem um início a partir de 2 horas após a administração, não faz pico, lembra? Então, não tem o máximo e o mínimo, não faz pico, mantém estável, a gente chama de mantém flat, mantém reto, e dura mais ou menos 24 horas na corrente sanguínea com aquele mesmo valor, não faz alto nem baixo, nem alto nem baixo, e não sendo necessário fazer várias administrações ao longo do dia, como a NPH, as análogas lentas, a gente acaba precisando fazer uma dose ao dia. Então, vocês podem ver os perfis diferentes de insulina e análogos. Vamos começar com a regular, que é essa, a verdinha. Então, a regular, ela tem uma ação meia hora após a administração, tem um pico de 1 a 2 horas e pode durar até 6 horas na corrente sanguínea. Enquanto que a lispro, aspartiglulisina, elas têm um pico, elas têm uma ação mais rápida, cerca de 15 minutos já começam a agir, faz um pico mais ou menos de 1 a 2 horas e pode ficar na corrente sanguínea até 3 horas, de forma que elas duram menos tempo na corrente sanguínea, deixando um menor risco de resquício de insulina nas próximas necessidades de uso em formato de bolos. Eu estou falando nessa linguagem porque eu acredito que você já entendeu o que é bolos e basal, e aí fica mais fácil entender esse gráfico. As lentas, né, que a gente pode imitar o formato base, ou formato basal natural humano, nós vamos começar com a NPH, que é essa azul. Você vê que ela faz um pico, né, ela começa a sua ação cerca de 1h30 depois da sua administração, atinge um pico mais ou menos de 4 a 6 horas, e na literatura, resquícios dela fala que ela pode ficar até 24 horas na corrente sanguínea, mas a gente sabe que por cerca de 8 horas ela já pode estar reduzida, sendo necessária até 3 doses de NPH, se sobrepondo aqui 3, para que a gente possa criar uma base sobre ela, imitando um basal. Nós temos a Detemir, a Glagina e a Degludeca e o Tugel. Aqui é a Glagina Lantus, nesse gráfico. A Detemir e a Glagina Lantus, elas duram 24 horas, mas fazem um pouquinho mais de pico, enquanto que a Degludeca e o Tugel, que é a Glagina 300, elas são bem retas,
e elas duram até mais de 24 horas, duram mais tempo, e não fazem pico de insulina nenhum. A glargina DTM tem picos muito pequenos, a glargina o pico dela é quase bem baixo, mas a gente sabe que ela tem uma reduçãozinha perto de 24 horas. A degludecrito-gel não, são as últimas, né, de última geração, e são mais seguras, porque o fato dela ser retinha não faz esse alto e baixo, sendo necessário, não acabando tendo uma ação muito alta quando atinge o pico, causando uma hipoglicemia, talvez. Um risco de hipoglicemia, especialmente à noite, que é o que o médico costuma ter medo, com o uso de qualquer insulina, é causar a hipoglicemia. Então, aqui estão as nossas insulinas e análogas que a gente pode estar fazendo uso para imitar uma estrutura basal e uma estrutura bolus. O diabéticos tipo 2, as pessoas com diabetes tipo 2, podem fazer várias misturas, várias formas, e o médico o médico que vai indicar a melhor forma, mas ele pode fazer uma terapia só com a basal, porque a insulina, o pâncreas dele pode ainda estar produzindo algum pouquinho de insulina pelas células beta, e ele vai produzir durante os períodos das refeições. Ele pode também fazer uma basal com uma bolos apenas na principal refeição, para não sobrecarregar o pâncreas, como ele pode também fazer uma basal com os bolos nas 3 principais refeições, e aí sim seria considerando que o pâncreas já não produz nenhum resquício de insulina. Então, o diabetes tipo 1, o tratamento consiste no basal bolos, que a gente chama de basal bolos. Por quê? Porque vai fazer basal e vai fazer bolos 3 vezes ao dia nas 3 principais refeições. Tudo bem? Então, o diabetes tipo 2 podem fazer vários tipos, como pode fazer só insulina basal à noite, que a gente chama de bedtime. A gente pode fazer a insulina 24 horas, só insulina basal, como pode fazer insulina com bolos no café, o nome disso não é basal bolos, a gente chama de basal plus, quando ela é basal, mas tem um plusinho na principal refeição com um formato bolos, e pode fazer o basal bolos pleno, né, em que faz o basal e os bolos 3 vezes ao dia, para que possa imitar um pâncreas, uma produção natural do pâncreas, de insulina natural pelo pâncreas. Bom, gente, eu terminei para vocês a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é a primeira aula de um compilado, para que eu possa terminar para vocês, nessas séries, orientação de uso de carboidrato, né, de contagem de carboidrato, e entender como é que faz a correção das suas glicemias, com o tratamento basal bolos, que agora você consegue entender quando eu falo isso. Aqui estão as minhas redes sociais, meu contato, eu espero que você tenha gostado. Um beijo, comenta para mim o que você achou desse vídeo, né? É importante para mim saber se eu falei tudo, se eu fui muito complexa, se eu usei palavras difíceis, ou se eu consegui lhe ajudar, se eu consegui ajudar o seu familiar que tem diabetes, ou se você é meu paciente e conseguiu entender melhor, mais do que no consultório, e isso aqui vem como um adendo, né, como um a mais, como um plus no tratamento. Fala para mim o que você achou e não deixa de compartilhar para as pessoas que também têm diabetes, que a gente pode estar ajudando essas outras pessoas a receber a informação que muitas vezes não é recebida no consultório e no dia a dia de buscas aos profissionais de saúde, porque realmente existe uma falta de tempo no tratamento na própria saúde hoje em dia, e aí fazer essas redes sociais como forma de divulgar conhecimento me ajuda você e ajuda o próximo. Espero que você tenha gostado. Comenta tudo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.